Oi, pessoal, tudo bem? A gente está aqui para mais um Smart Brain Talks e dessa vez o tema é, neste momento, como montar uma boa carteira de investimentos. Isso porque a gente está no meio de uma pandemia, tem uma crise econômica, uma retração da economia, o mercado financeiro enfrenta alta volatilidade e, ao mesmo tempo, a gente tem um cenário inédito com a Selic no seu menor patamar histórico. E para falar um pouco sobre como montar uma boa carteira, que é algo que exige bastante planejamento, a gente conta hoje com a presença do Marco Bismarck, que é o sócio e também gestor de portfólio da TAG Investimentos. E a gente tem aqui também a presença do Henrique Garcia, que é o COO, que é o chefe de operações e também o responsável pelos produtos da Smart Brain. Então, Marco, para a gente começar agora essa nossa conversa aqui, eu queria saber o seguinte: quais são os principais erros que os investidores cometem, enfim, e que devem ser ressaltados aí, né, para que sejam evitados na hora de montar uma carteira de investimentos, né? Pelo menos aqui na Smart Brain, a gente tem notado que tem alguns investidores que eles acabam focando muito num produto específico, numa propaganda de um fundo, numa dica de um amigo, e eles não têm uma visão de portfólio, né? O que você acredita que tem que ser evitado? Quais são os equívocos comuns? Vamos lá. Primeiro, obrigado aí pelo convite, Daniela, Henrique, tudo bem? Vamos lá. Acho que um dos principais erros é justamente esse, né? Você concentrar muito. Eu acho que um dos erros importantes é você concentrar muito a carteira, seja no ativo que for. E outro, acho que é você ir muito na onda do que você está ouvindo, ou aquele papel que subiu mais, ou aquele fundo que subiu mais, né? Aquele efeito do retrovisor, né? Então, eu vou olhar o que foi bem, eventualmente, nos últimos 12 meses, ou no último ano, no último período, e aí eu vou naquele ativo justamente porque ele foi o que performou melhor. Acho que o mais importante quando você está fazendo uma alocação é que o passado é passado, aquilo lá está cristalizado ali, aquele retorno, e não necessariamente é o retorno que você vai ter para frente. Então, acho que o principal erro que a gente vê na indústria é o que a gente chama do retrovisor, é olhar para ali os rankings, né, de quem foram os melhores retornos dos fundos ou dos ativos nos últimos meses, 12 meses, enfim, e achar que aqueles retornos vão se repetir e concentrar as alocações nesses tipos de ativos. Agora, Marco, qual que é a importância da diversificação dos investimentos, principalmente nesse cenário agora que é tão desafiador, né? Esse ano de 2020 está um ano bem atípico aí com esse cisne negro aí da pandemia, né, da Covid. Qual que é a importância da diversificação? Acho que a grande importância da diversificação é você não ter todas as suas alocações apontando numa mesma direção, né? Ou dependendo de um mesmo cenário acontecer. Porque quando você tem cenários de estresse como que a gente está vendo agora, todos os ativos da sua carteira vão acabar sofrendo se eles não tiverem esse efeito de descorrelação. Então, quando a gente monta uma carteira, a gente olha muito para isso. Então, quando a gente vai olhar, vou dar alguns exemplos aqui, né? Uma carteira de fundos, a parcela de fundos multimercados, né? Se você colocar em fundos que fazem basicamente a mesma coisa e que tem correlação alta entre si, quando você tiver um mercado muito bem, provavelmente todos vão andar juntos. Mas quando você tiver estresse de mercado, provavelmente todos vão sofrer juntos, você não vai ter aquele efeito de defesa na sua carteira, né? Então, você acaba tendo tudo indo para o mesmo lado sempre. Então, por isso que a diversificação, quando você monta um portfólio, ela é super importante, porque ela consegue ou manter o mesmo nível de retorno de longo prazo com um risco menor, ou com o mesmo risco você consegue buscar retornos acima disso. Essa é a teoria básica de você ter uma carteira diversificada. Legal. Quando a gente está falando em tomar risco, ou quando a gente está colocando essa questão aí de quanto que o investidor está propenso a correr esse risco que você colocou, a gente está sempre pensando no perfil dele, do investidor, né? Como é que você acha que o investidor pode analisar com profundidade a questão do perfil, né? Como é que vocês enxergam isso da TAG? Esse é um outro ponto muito importante, né? A gente desenvolveu ali
algumas maneiras de, seja questionário, acho que é um conjunto de coisas, né? Um questionário para entender um pouco quanto que esse cliente ou que essa pessoa aceita de risco, qual que é o momento de vida, qual que é o prazo desses investimentos, então, se é uma pessoa que está acumulando recursos, se é uma pessoa que está já mais perto da aposentadoria. Então, tem vários fatores que vão definir aí essa questão do perfil e de quanto que a gente pode, quanto faz sentido de assumir de risco numa carteira. E aí é muito particular, né? A gente trabalha com diversas famílias, entre perto de 100 famílias, mais ou menos, e a gente vê que, de fato, você tem para todos os gostos. Então, tem famílias e clientes que são mais agressivos, que gostam de ter uma concentração grande em coisas de mais volatilidade, que entendem, que aceitam. Tem famílias que são bem mais conservadoras, que não gostam de ter retornos eventualmente muito negativos, mesmo que seja por um período. Então, aí a gente vai entendendo e essa conversa franca, aberta, entendendo as necessidades e quais são os pontos mais importantes de cada cliente, é super importante para você definir um perfil e para você definir que tipo de alocação você vai fazer. Agora, Então, e como que a gente sabe qual que é essa dosagem certa aí entre risco e rentabilidade? Que nem você falou, sei que cada família ou cada pessoa tem seu limite, né? Então, como é que vocês conseguem fazer esse ajuste fino aí? Tem um pouco de arte nessa história também, tem um pouco de você estar muito próximo há muito tempo, então você já vai conhecendo ao longo do tempo também quais são os anseios e quais são os perfis de fato de cada família, porque muitas vezes isso acontece realmente, né? Chega falando que não, sim, eu aguento risco, eu sou agressivo, e aí quando você vai ver tem uma primeira chacoalhada, não é bem assim. Isso a gente vai sentindo com o tempo também, e por isso que as relações são muito importantes e acabam sendo muito duradouras, porque você tem esse conhecimento mútuo aí tanto do perfil quanto do que funciona mais para cada um. Tem cliente que gosta que não gosta, mas que está sempre surpreendendo a gente com questões, comprei um apartamento, comprei um terreno, comprei uma casa. Então, a gente vai entendendo e vai conhecendo esses clientes para saber o quanto você pode tomar de risco, quanto você pode alongar o prazo dos investimentos. Então, é muito caso a caso e é muito importante essa relação próxima de fato. Agora, Marco, um fator aí interessante dessa crise agora, né, é que nesse ano a gente viu que tem muitos investidores, pessoas físicas na bolsa, houve até um aumento, né? E a gente não viu necessariamente aquele efeito manada, né? Enfim, a gente vê que os investidores permaneceram lá, né? O fluxo de investimentos, né? Teve esse crescimento de pessoas buscando ações, né? Colocar ações nas suas carteiras. Ao que você atribui esse movimento, né? Por que está acontecendo esse movimento? Eu acho que tem alguns motivos, né? Acho que o que você comentou no começo dos juros mais baixos e a gente precisa tomar mais risco, seja... A gente tinha uma jabuticaba no Brasil, que era o juro muito alto, né? Você tinha o retorno alto, com liquidez, com risco com o governo, então, e sem volatilidade. Então, isso era uma anomalia quando você olha para os mercados no mundo inteiro, né? E agora, quando a gente tem uma normalidade, vamos dizer assim, com as taxas mais de países decentes, e a gente tem que correr algum tipo de risco para buscar retorno. Então, seja um risco de volatilidade, seja risco de liquidez ou prazo, né? Enfim, seja risco de crédito, algum risco a gente tem que correr para buscar retornos maiores do que o retorno do CDI, que hoje é baixinho. Então, acho que uma parte da história é isso. Acho que a gente, como investidores, o Brasil evoluiu muito, assim, nos últimos anos. Então, acho que o conhecimento e entender um pouco de como funciona, da dinâmica dos mercados, acho que isso ajudou muito. Eu estou na TAG, vão fazer 13 anos agora, né? Então, a gente passou algumas crises aí também com os clientes e a gente vê, de fato, também essa evolução do lado, de todos os lados, né? De como lidar, de entender que isso faz parte do mercado, a gente vai passar por momentos, não vai ser a primeira nem a última crise de ninguém. E
e olhar um pouco para trás como que é a melhor maneira de lidar com isso, óbvio, sem tomar riscos excessivos, mas também sem entrar no modo pânico, sabendo aproveitar as oportunidades. A gente viu aí coisas que, nesses últimos meses de março e abril, coisas que pareciam assim precificadas de uma maneira que não fazia muito sentido sob nenhuma ótica. Então, empresas que, se você olhar, se a empresa não tiver retorno, eventualmente nos próximos 3 anos, mesmo assim ela ainda está barata na bolsa. Então, ou então empresas, sei lá, de ramos imobiliários ou de ramos de shopping, onde você fala, bom, mas se eu acabar com o negócio do shopping, vender os terrenos, eu já recebo mais do que está valendo na bolsa. Então, algumas distorções que são geradas, que você tem que saber aproveitar também. Entendi. Então, acho que tem um pouco dessas duas questões aí, principalmente. Agora, a gente viu que nessa crise aqui, muitos brasileiros aí não tinham reserva de emergência, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre a reserva de emergência e que tipo de classes de ativos que podem entrar nessa composição. Esse é um ponto importante, porque a gente teve, acho que pela primeira vez na história do Brasil, a gente teve, de fato, uma volatilidade um pouco maior nos ativos de crédito que a gente chama de high grade, né? São os ativos de crédito de qualidade. E muita gente, e aí de maneira que a gente considera errada, tinha sua reserva de emergência nesse tipo de ativo, porque parecia-se que o risco não existia, ou que ele era muito, muito baixo e que não tinha volatilidade. Então, de novo, né, acho que assim como a gente tem lá fora, esses ativos também têm alguma volatilidade, eles variam ao longo do tempo. E aí a gente teve foi meio que um efeito bola de neve, né? Fundos que talvez também não deveriam ser tão líquidos quanto eram, com volumes muito grandes, principalmente aí nas plataformas. Você teve uma onda, ele teve uma primeira marcação, os clientes meio que se assustaram, e aí você teve uma onda de resgate que foi gerando mais venda, que foi gerando mais marcação negativa, e aí criou-se uma bola de neve. Então, desculpa que tocou aqui. Então, a gente entende que a reserva de emergência tem que ser um negócio, tem que ser LFT, tem que ser título público pós-fixado, né? LFT ou fundo DI, sem risco de crédito. Então, se você quiser ter risco de crédito, acho que isso é um passo além, já começa a compor essa primeira parcela, vamos dizer, de risco do portfólio, mas a parte de reserva de emergência tem que estar em LFT ou em fundo DI. Então, aí você derruba também uma outra questão, porque tem gente falando, e agora, caiu a Selic, é o fim da renda fixa? Não é bem isso, né, Marco? Não, com certeza. Acho que a gente pode falar que talvez o CDI esteja, a percentual do CDI, ou o CDI esteja nos seus últimos dias, que também não tenho tanta certeza, mas a renda fixa segue firme e forte. Você tem o mercado de juros, que é super desenvolvido, você tem um mercado de crédito que acho que já está se desenvolvendo bastante, seja crédito de empresas mais líquidas, mais conhecidas, seja o crédito estruturado, que particularmente lá na TAG é uma classe de ativo que a gente gosta bastante, acha que tem muita oportunidade para ganhar dinheiro com isso no Brasil. Então, definitivamente, a renda fixa não morreu. Acho que o retorno fácil ali, sem risco, sem volatilidade, talvez sim, mas você tem a renda fixa é muito ampla, né? Quando a gente para olhar os detalhes. Tá certo. Legal. E agora, assim, mais uma questão. Além de você pensar na alocação, nesse planejamento, né? Qual que é a importância do investidor dele estar monitorando a sua carteira ao longo do tempo? A gente lá, qual que é o nosso modelo, né, de gestão e de alocação? A gente sempre parte de um cenário macroeconômico, então a gente vai olhar o que está acontecendo no Brasil, no mundo, nas principais economias. Aí a gente brinca que a gente desce o nível para as classes de ativos. Então, dado esse cenário, o que eu acho que são as principais classes de ativos para eu estar alocado? Eu acho que acho que é renda variável, acho que é multimercado, acho que é crédito, acho que vou ter liquidez, porque eu não estou vendo nada de muito interessante. Enfim, aí a gente desce para esse segundo nível. Depois a gente desce para um terceiro nível, que é dentro do multimercado, o que parece fazer mais sentido. Então, dando um exemplo do multimercado, que é o que a gente está falando, então, eu acho que os fundos macro
que sempre foram as maiores alocações no passado, acho que eles vão ter um pouco mais de dificuldade de gerar os retornos que eles geravam no passado, porque são fundos que ganharam muito dinheiro com o fechamento da taxa de juros, são fundos que têm, então, hoje as principais posições são posições compradas em ações, então eu estou aumentando o meu risco de ações se eu estou também otimista com renda variável, então tudo isso a gente tem que pensar, então o que eu vou olhar dentro dessas subclasses, e aí a gente vem com um trabalho do bottom-up, que a gente chama de base, de quem são os principais gestores e os melhores gestores para compor cada uma dessas caixinhas. E esse monitoramento ele é contínuo. Então, eu posso ter mudanças na carteira, seja porque o cenário mudou, seja porque o retorno que eu esperava de uma certa classe de ativo ou de um certo fundo, eu acho que daqui para frente não tem muito mais do que dá, ou algum caso específico, por exemplo, se eu estou investido num fundo, né, a gente tem um processo de diligência bem robusto, enfim, com vários passos e vários controles, enfim, depois a gente pode até entrar em mais detalhes sobre isso, mas, eventualmente, se eu estou num fundo e o principal gestor sai, né, desse fundo, para a gente muda muito o caso. Então, por isso que a gente precisa estar sempre monitorando o que está acontecendo, seja por cenário, seja por algum fator específico, para ver se faz sentido a gente continuar com essa alocação ou não. Tá certo. E, Marco, para a gente terminar aqui nossa conversa, eu só queria saber o seguinte, qual que é a sua visão aí para o setor de investimentos, né? Esse ano e, enfim, nos próximos anos aí, como que você vê aí o comportamento dos investidores, enfim, dos profissionais, né, que dão a consultoria? Uhum. Eu acho que a gente teve uma evolução muito grande, né? A gente vinha, sei lá, se você pegar um pouco do caminho que a gente viu nesses últimos, talvez, 15 anos, a gente tinha... Investimento era coisa de bancão, né? Então, você tinha os bancões, você tinha os gerentes ali de investimento tocando as carteiras. Aí você teve essa primeira onda, essa 2.0 que o pessoal tem chamado, que foi a história das plataformas abertas, que acho que ajudou muito a desenvolver o mercado, a dar acesso para bons produtos. Mas ainda tem a questão, enfim, acho que a gente tem desenvolvido muito o mercado, tem a história dos assessores, tem a questão de se existe ou não existe conflito de interesse. Acho que é um pouco inerente da atividade, apesar da maioria dos assessores serem de fato muito sérios e trabalharem de maneira direita. E acho que a evolução disso é a gente caminhar para um mercado que seja eventualmente o que a gente chama de um fee business, né? Então, você ser de fato independente, você recebe um fee do cliente, tudo que você tem de receitas indiretas, vamos dizer, a história dos rebates, ou seja, taxas de colocação, você devolve isso para o cliente e a sua relação com o cliente é 100% clara. Acho que é um modelo que a gente gosta, que a gente acredita, que a gente tem lá na TAG, e acho que é um pouco a evolução do que a gente tem visto no mundo de investimento. Acho que a gente andou muito bem, acho que a gente tem hoje acesso que a gente há 10 anos nem sonhava em ter, em várias classes de ativos, em vários fundos no exterior, e acho que eu vejo a evolução do mercado caminhando para isso. Profissionais cada vez mais capacitados, que eu acho que isso vai ser demandado, e a gente vai caminhar para mais transparência e eventualmente mais independência, que a gente acredita. Tá certo. Então, Marco, agradecemos muito a sua participação. Super obrigada por participar aqui do nosso Smart Brain Talks. E até a próxima. Muito obrigado, Marco. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço. Até logo. Tchau. Obrigado.